Seja bem-vindo ao programa Em Discussão aqui na Rede Alesp. Eu sou Guga Mendonça e hoje nós vamos falar do Instituto do Legislativo Paulista, que faz um trabalho excepcional aqui na Assembleia Legislativa. Eu recebo aqui nos estúdios da Rede Alesp o Vinícius Sugarlis, que é presidente do ILP. Vinícius, seja bem-vindo à Rede Alesp, mais uma vez aqui participando conosco. Vamos começar de uma forma didática para o telespectador e para quem ouve nos aplicativos, nas redes sociais este programa. É importante explicar o que é o ILP, que foi criado no ano de 2001, Vinícius. Conta um pouquinho. Bom, antes de mais nada, gostaria de cumprimentar você, Guga, José, que comanda aqui as nossas picapes. É um prazer poder estar mais uma vez aqui falando do Instituto do Legislativo Paulista e também cumprimentar todos os nossos telespectadores e ouvintes, uma vez que, no final das contas, esse é o nosso público-alvo, é para quem a gente destina boa parte daquilo que a gente faz. Vamos explicar então o que é o ILP. O ILP é um Instituto de Políticas Públicas aqui da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Ele, além de Instituto de Políticas Públicas, ele é uma escola do parlamento. Ele é o braço educacional desta Casa de Leis. Então ele tem uma função básica, obviamente, de aprimorar a democracia, fortalecer a democracia aqui no Estado de São Paulo, e para isso ele atua em diversas, vou dizer assim, diversas maneiras, né? Uma delas, que eu gosto de destacar bastante, é a educação e a formação para a cidadania. Então ele faz uma série de formações, aí tanto internamente, para os servidores aqui da casa, com temas específicos relacionados ao legislativo, ou aquilo que tem alguma demanda específica, então tem essa parte de formação, mas também tem uma parte de formação e informação para a sociedade civil. Ele é mais um dos canais de comunicação institucional aqui da casa. E nesse sentido, essas formações que o ILP fornece, essas palestras, essas discussões, servem não apenas para os servidores, a gente tenha também formações abertas à sociedade civil. Hoje, inclusive, eu acho que é muito mais para a sociedade civil até do que dentro da casa, né? Uma vez que a gente também tem um setor de treinamento, que é nosso parceiro e também se encarrega da formação específica do quadro funcional. Agora, Vinícius, é importante, né, a gente salientar o telespectador, o que está ligado aqui com a gente, tanto na TV, na Rede Alesp, na TV, no rádio, nos aplicativos. Quais as principais funções que o ILP desempenha dentro da casa? E um negócio que é legal perguntar também, você está no ILP desde quando? Atualmente você é o presidente, mas eu sei que você trabalha já há algum tempo no ILP, né? Bom, eu sou um servidor de carreira do Governo do Estado de São Paulo, do Executivo. Estou no Estado de São Paulo aí desde 2010. E desde 2007, então, fui cedido, transferido para ocupar essa função de direção do Instituto. Então, eu estou uma gestão. Toda vez que a gente tem uma troca de mesa da casa, obviamente também tem a possibilidade de renovação do quadro, e eu fui reconduzido para mais um mandato. Então, a gente acredita que o trabalho tem sido bem desenvolvido, então a gente permaneceu mais um período aqui na casa. Então são um pouco mais de 2 anos e pouquinho, né, aqui à frente do Instituto. Agora, quais as principais frentes que o Instituto atua? Vamos falar um pouquinho do seu trabalho nesses últimos aí quase 3 anos já, né? É verdade. Então, bom, a gente tem essa função de cursos bastante vasta, né? Tem um cardápio bastante grande. Esses cursos têm uma finalidade de, primeiro, deixar mais inteligível aquilo que ocorre dentro dessa casa para a sociedade em geral, qual a função do parlamentar no nível estadual, como ele atua. Então a gente explica, às vezes, tem cursos um pouco sobre cerimonial público, sobre técnica e processo legislativo, sobre temas relacionados ao exercício da atividade parlamentar. A gente também atua com formações sobre políticas públicas as mais diversas. Então a gente vai falar desde saneamento, habitação, saúde, educação, tudo isso para, obviamente, também trabalhar um pouco com a casa, e aí eu falo desse trabalho da casa com os gabinetes e com as comissões da casa. Então temas que são discutidos nas comissões, a gente tenta trazer essa discussão também para o espaço do Instituto. A gente sabe que a busca do consenso é uma das finalidades, nem sempre ela é fácil, mas de modo geral a gente procura informar
trazer discussões que às vezes estão sendo discutidas nos bancos da academia para dentro da Assembleia para subsidiar a produção legislativa, subsidiar, no fim das contas, a produção de políticas públicas amparadas em evidência. Então a gente tem essa função bastante clara. Obviamente a gente também ajuda os gabinetes na medida do possível das nossas condições também quando os gabinetes precisam realizar eventos, né, ou a mesa diretora, ou enfim, outros órgãos da casa têm a intenção de realizar algum evento de formação. A gente ajuda, às vezes, né, com a questão pedagógica, com a questão didática, a questão de suporte aos eventos, para que, enfim, no final das contas, a população, o cidadão possa, vindo à Assembleia, aproveitar o que a gente tem aí para oferecer. Agora, Vinícius, ultimamente uma das agendas mais extensas da casa é promovida pelo ILP, exatamente discutindo os temas que são pujantes na casa e tudo mais. Mas quais os cursos do ano passado? Quais as atividades que você acha que mais marcaram recentemente na história aqui da casa e também do Instituto Legislativo Paulista? Bom, a gente teve início da nova legislatura, a 19ª, no mês de março, então vamos imaginar que a gente começou ali na segunda quinzena de março e teve nosso prazo de atividades aí até o dia 20 de dezembro, né? Tendo obviamente aquela pequena interrupção ali de 2 semanas no meio do ano, em que a atividade parlamentar ela não ocorre, a administrativa ocorre na casa. Sim. Mas a gente também, pelo fato de não ter tanto movimento do público, da população, a gente também tira um pequeno descanso para replanejar o semestre. A gente ofereceu no ano de 2019 em torno de 70 eventos, né? Foi um pouquinho a mais. Desses eventos, a variedade desses eventos esteve muito relacionada ao que eu comentei nas outras, a temática, aquilo que eu comentei nas outras perguntas, ou nas outras respostas. Se a gente pegar o período de 2017 até o final da mesa, né, em 15 de 2019, foram 240 eventos mais ou menos que a gente teve, também seguindo nessa. Então a cada 2, 3 dias a gente tem pelo menos um evento na casa, direcionado aí na sua grande maioria à população de modo geral. Então é um volume bastante intenso de discussões e aí, com essas pautas variadas que eu comentei. Agora, Vinícius, é importante, né? Como o telespectador pode participar dos cursos do ILP. No site da Alesp existe uma agenda desses cursos. É importante salientar, lógico, que a inscrição é gratuita. Mas como funciona? Como a pessoa que está assistindo e não conhecia o ILP até hoje, como ela pode participar do dia a dia e conhecer mais sobre políticas públicas e tudo mais? Vai ser um prazer poder receber todo e qualquer cidadão que, enfim, esteja passando por aqui ou venha especificamente para estar conosco das nossas formações. Importante você comentar a questão da gratuidade. E além da gratuidade, também o fornecimento de certificado. Isso é uma outra coisa importante. Tem muito estudante que precisa de horas complementares na universidade e não sabe que aqui a gente tem essa possibilidade de oferecer, às vezes relacionados inclusive a temas ou áreas específicas da formação desses estudantes, né? Então, muitos estudantes de direito, estudantes de administração, economia, até estudantes da área da saúde, a gente também tem muitos temas relacionados aí à área da saúde. Então, sempre de modo gratuito, sempre com fornecimento de certificado. E como as pessoas então sabem ou vão conhecer um pouco da nossa agenda? De modo geral, assim, se entrar na página, no portal da Alesp, na página principal, já vai ter ali a agenda da casa. Especificamente, a agenda da casa conta tudo aquilo que acontece aqui dentro. Então, se tiver algum evento, num primeiro momento ele já está listado naquela tabela dinâmica que fica ali na página principal. Mas se alguém rolar um pouquinho ali no canto direito, for um pouquinho para baixo, já vai encontrar o logo do Instituto. Clicou no logo do Instituto, tem ali um ponto chamado Cursos e Eventos. E todos os nossos cursos com inscrições abertas, eles estão ali. E mesmo que de repente assim, não tenha o seu tema de interesse, você pode olhar aquilo que já aconteceu. Porque aí você sabe exatamente aquilo que fatalmente a gente vai acabar fornecendo, oferecendo novamente. Então a gente tem essa lista bastante extensa. Ali, então é só entrar, colocar o seu CPF e se cadastrar no curso que eventualmente tem interesse. E lembrando que, de modo geral, a gente não faz muita exigência para matrícula nesses cursos.
A única coisa, e sendo gratuito, obviamente a gente pede que as pessoas em se matriculando venham, Claro. isso é muito importante, Claro. Mas não tem nenhuma restrição, alguma exigência prévia. A gente tenta, mesmo temas complexos, quando a gente tem algum tema que é de fato um pouco mais difícil, a gente coloca, ó, precisa pelo menos o nível médio, enfim, ou estudantes de graduação numa área específica, mas isso em geral não é um fator restritivo, a gente jamais vai restringir por conta disso. O que talvez aconteça é o número de vagas Se esgotarem. se esgotarem. Lógico. Isso acontece. Às vezes tem temas que às vezes surpreendem a gente. Teve um tema agora no final de dezembro que foi sobre relações governamentais e a gente abriu faltando uma semana, né, para ocorrer o evento. Foi um evento que entrou na agenda de maneira um pouco mais rápida. Em geral, esse planejamento ocorre por pelo menos 15, 20 dias. Mas surgiu a oportunidade de trazer o profissional estava aqui, o pessoal de Minas Gerais estava aqui, falou, vamos fazer, vamos. Numa bela manhã, 9 horas da manhã, tinham mais de 70 pessoas na sala do ILP, eu tentando acomodar, porque tem 65 lugares. Mas foi muito... Então a gente tem essa variabilidade, a gente quer receber todo mundo, vai fazer sempre o possível para receber todo mundo. Pois é, importante salientar, vocês têm um espaço aqui na Assembleia Legislativa, você mencionou, tem uma sala, e muitos eventos maiores vão para os auditórios, não é isso? É verdade, a gente tem essa parceria também com outros órgãos da Casa, o Departamento de Comissões, a Secretaria-Geral Parlamentar. A atividade finalística da Casa é a atividade parlamentar, então às vezes a gente pede um pouco de licença para as comissões, pede licença para o Departamento de Comissões e Secretaria-Geral Parlamentar para utilizar esses espaços, né? Então a gente tem um ciclo grande, por exemplo, com a FAPESP de Ciência e Inovação, onde a gente traz pesquisadores das linhas de pesquisa para fazer difusão aqui dentro. Então nesses eventos que de fato são de maior porte, acabam vindo aí 200 pessoas, 250 pessoas, a gente acaba abrindo espaço, conseguindo esse espaço aqui dentro da casa, né? A gente é um anexo, para quem não conhece, entrando pela Avenida Mário Cosel Filho, rampa de acesso, lado esquerdo, primeiro portão, onde fica a sala de aula. Então quando a gente tem um pouquinho mais de público, a gente transfere aqui para dentro da casa, até porque a gente tem a possibilidade de transmitir graças a vocês aqui da Rede Alesp, nossos parceiros. Com certeza, né? A maioria dos eventos organizados aqui dentro da casa, eles são transmitidos no YouTube, né? Onde você pode também difundir, né, esse conhecimento. Mas um outro fator interessante é o que tem sido feito para os servidores da casa, em termos de qualificação. Muitos servidores chegaram esse ano, né, com a mudança de mandato e grande renovação que esta casa passou, né? O que foi feito durante esse ano em termos de qualificação, explicar as rotinas do Parlamento Paulista? Essa foi uma preocupação não só, eu acho que do Instituto, mas de outros departamentos da casa, da mesa diretora. Uma legislatura com alto índice de renovação, muitas pessoas ainda tomando conhecimento sobre o funcionamento do Parlamento Paulista. Todos os parlamentos estaduais têm as suas nuances, são todos irmãos, vamos dizer assim, analogamente, mas eles têm as suas especificidades, de regimento interno, de comissões. Então, de modo geral, acho que não só o ILP, outros departamentos também trabalharam juntos nesse sentido para ambientar um pouco mais, não apenas os parlamentares, mas principalmente as equipes de gabinete desses parlamentares. Então a gente realizou, além dos nossos cursos básicos de cerimonial público, técnica e processo, a gente discutiu a questão do regimento comparado, outros eventos que também aconteceram aqui sobre como funciona a própria dinâmica do parlamento dentro a gente chama de dinâmica de plenário, né? Isso também aconteceu, e aos poucos você consegue perceber não só que o ILP vai sendo conhecido pelos servidores da casa, é uma função nossa também, mostrar isso para a sociedade, mas também internamente, mas ele também vai sendo buscado aos poucos. Então alguns gabinetes inclusive já passaram a utilizar um pouco dessa nossa expertise na realização de eventos para alguns eventos como em parceria. Então a gente apoia esses eventos eventualmente aí de quem necessita da casa, para que, enfim, compreenda bem os processos também de funcionamento interno, e com isso também consiga realizar melhor o seu mandato, consiga colocar
suas bandeiras. E Guga, eu esqueci uma coisa. É importante a gente não esquecer de nenhum fato importante que a gente possa esclarecer o telespectador e o ouvinte ligado aqui na Rede Alesp. Apesar e tem a ver com a divulgação, e apesar da gente falar sobre o portal, acho que hoje as mídias sociais elas são de fundamental importância para que a gente tenha a ciência daquilo que está acontecendo. Eu tenho uma filha de 14 anos, né, e obviamente o ILP tem página no Facebook, aí ela virava para mim, esse Facebook é para pessoas mais velhas, agora, né? é Instagram, Instagram. Exatamente. Então, a gente tem página no Facebook, sim, onde todos os nossos eventos são divulgados, a gente tem ali uma conta no Instagram, e é a maneira que a gente tem para se comunicar com a população. Então, além da homepage formal, onde você faz a sua inscrição, então vocês podem acompanhar em tempo real o que está acontecendo através do Stories do Instagram, pode acompanhar através do Facebook. Então agora a gente está planejando o ano, então a gente está justamente postando um pouco de uma retrospectiva daquilo que aconteceu no ano, então já dá para acompanhar. Cada dia vai ter uma postagem sobre pelo menos um evento que ocorreu num mês específico do ano passado. Que legal, isso é essencial nos dias de hoje, né? Agora, Vinícius, eu vou fazer algumas perguntas que são básicas, mas são interessantes. Existe faixa etária de participação nos cursos? Como você falou, há um número limitado de vagas, mas há um período que tem mais procura? Há algum tipo de curso que vocês já diagnosticaram que na hora já tem lotação? Outros cursos que têm menos procura, mas de repente são muito interessantes? Eu queria que você fizesse um raio-x em relação a isso. Eu acho muito legal essa pergunta, Guga, porque existe um senso comum na sociedade de que o brasileiro talvez não se interesse, ou o cidadão médio não se interesse pela atividade política. É muito curioso porque a gente observa justamente o contrário. Quando a gente oferece formações específicas, existe um interesse muito grande de compreender muito melhor a atividade parlamentar, de se instrumentalizar para compreender aquilo que acontece. Não é incomum, por exemplo, eu tenho amigos que às vezes eu acho que estão distantes, né, da minha atividade profissional aqui, e volta e meia eles mandam uma mensagem, eu vi o que aconteceu aí. Então, as pessoas de fato acompanham. Então, o que eu posso perceber? Acho até pelo advento das redes sociais, hoje é muito difícil, né, que a pessoa fique fora do que acontece no parlamento, né? É verdade, eu acho que tem uma questão da aproximação do cidadão com o seu deputado, de alguma maneira tem se acompanhado mais de perto os mandatos, e a própria atuação da casa, o funcionamento da casa. Agora, obviamente, uma melhor compreensão, ela passa por um sentido de que alguém explique minimamente como aquilo funciona, não que ninguém, de maneira autodidata, possa assim o fazer, lógico que pode. Os documentos todos relativos a essa casa estão disponíveis, mas sempre que você tem alguém fazendo essa intermediação, fazendo essa facilitação, melhor você, nesse processo de ambientação, a rotina parlamentar, a rotina de uma casa de leis, porque tem uma série de normas, tem uma série de regras, tem uma série de instrumentos que precisam ser compreendidos quando eles são utilizados, né? Porque que o plenário ocorre da forma como ocorre. Tudo a questão de regimento, né? Protocolo das coisas, né? Que às vezes a população precisa conhecer mais, né? Tem um ordenamento, tem uma lógica, tem uma forma de ser. Um rito. E aquilo também foi consolidado ao longo do tempo para que isso pudesse também fazer com que a casa funcionasse de maneira organizada e que também pudesse ser de alguma medida bem compreensível, não só pelos parlamentares dentro do jogo democrático, mas também pela população. Então tem sim, todas as vezes que nós a gente teve um evento grande, por exemplo, sobre emendas parlamentares, explicando o que são essas emendas parlamentares, como elas funcionam, qual que é o rito processual da casa. Teve uma ampla divulgação, a gente chegou a receber 700 inscrições, por exemplo, para esse. Então foram quatro eventos. Então você percebe, poxa, quando você tem aí pelo menos 700 pessoas que demonstram interesse, e lógico, né, foi um evento que a gente transmitiu, tem esse evento disponível no YouTube, você percebe, poxa, que legal, de alguma maneira, né, a gente não imaginava, que às vezes a gente recebe ali 100 inscrições, 150 inscrições, mas quando tem 700, 800, a gente fala, poxa, ali tem uma demanda, né?
Você tem uma estimativa do seu público-alvo? Qual que é a maior procura? São estudantes? Se são profissionais que atuam na área? De repente, pessoas que não são do meio político, mas querem aprender? Você tem essa ideia? A gente tem um público de estudantes muito forte. Todo campo temático, por exemplo, o evento da FAPESP é sempre um tema, junto com a FAPESP, sempre tem temas relacionados à ciência e inovação, áreas temáticas. E eu sempre pergunto, quem assistir todos os eventos, eu perguntar quantos estão aqui pela primeira vez. Você nota que mais de 90% das pessoas levanta a mão e está vindo pela primeira vez à Assembleia. Então e aí, obviamente, o público muda um pouco, né? E são pessoas que já atuam naquela área, então às vezes são pesquisadores, gestores públicos, estão mais focados naquela área. Às vezes você tem um público já de terceira idade, que a partir desse momento, às vezes está num outro momento de vida, consegue acompanhar a atividade parlamentar. Mas eu diria que a gente tem hoje um grande meio, assim, vou falar um parênteses ali, dos 22 até os 38, 40 anos. Assim, é um grande... Quer dizer, quando geralmente a pessoa já está no meio da vida acadêmica, que ela começa a se interessar por essa questão, né? Porque hoje em dia a juventude aí com 17, 18 anos já está na faculdade, quer dizer, com 22 já está perto da primeira graduação, né? Na maioria dos casos. É verdade, eu acho que ele vai compreendendo a importância que o parlamento tem na influência da própria, seja da atividade profissional, ou seja na regulamentação da profissão, às vezes em alguns casos, dependendo, ou naquilo que influencia, ou passa a olhar o parlamento como também uma possibilidade de atuação profissional e quer entender mais como isso se dá. Às vezes trabalha em uma área que tem uma relação muito forte com o poder legislativo, e aí por conta disso ele também se aproxima para compreender melhor de que maneira as coisas funcionam. Então são esse é o grande público que está conosco. Agora, Vinícius, é interessante eu perguntar, nos 3 anos aí que você esteve no ILP, né? Eu gostaria de saber o que foi o evento, o fato que aconteceu mais marcante, aquilo que marcou para a tua carreira, falar, putz, foi o meu melhor momento aqui até agora. Acho que a gente tem a função do ILP, a produção, ou pelo menos o lançamento, a produção em parceria, do Índice Paulista de Responsabilidade Social. E o índice, quando eu cheguei, ele ainda não havia sido lançado, havia um atraso, mas foi em julho, a gente já estava com o IPRS 2016 pendente. Em outubro a gente estava conseguindo lançar esse índice, ainda com dados de 2014. E foi um lançamento muito, muito legal, né? Primeiro que é um índice muito bacana, já conversei aqui, inclusive na rádio, sobre o índice. Um índice que mede qualidade de vida, né, que tem a sua relação aí muito próxima com o IDH dos municípios, oferece para os gestores públicos municipais uma grande ferramenta, um grande farol para as políticas públicas. E a gente foi fazer o lançamento e resolveu fazer de maneira diferente. A gente resolveu não fazer o lançamento primeiro na capital, mas primeiro no interior. Então, juntamente com o presidente da casa, a gente teve a oportunidade de percorrer as 16 regiões administrativas e fazer o lançamento especificamente ali focado em cada uma das regiões. Então, eu tive a chance de percorrer o estado aí em 2 semanas, então para mim foi muito marcante. Primeiro, a loucura, porque você dormia numa cidade, já estava acordando na outra. Sim. Então, até lembro aquela coisa da minha vida andar por esse país, né? Então você percorreu ali grandes quilômetros, viu realidades absolutamente distintas e principalmente levando informação para prefeitos, para câmaras. Eu acho que foi um momento muito especial. Aí a gente lançou recentemente a edição 2019, aí já atualizada também do índice, mas aí agora a gente fez o lançamento aqui só na capital. Mas acho que percorrer o interior foi muito rico. A gente tem essa oportunidade de ver as diferencialidades do estado. Agora, Vinícius, vamos falar do que vem pela frente, o ano de 2020 começando. Quais os principais projetos que o ILP tem? O que você já pode adiantar para o telespectador e para o ouvinte ligado na Rede Alesp? O que podem esperar aí do ILP? O que nós já temos aí no front com a volta dos trabalhos aqui na casa? Bom, acho muito trabalho, essa é a função principal, a gente não pretende diminuir o ritmo, a gente, se possível, até aumentar,
Então hoje a gente está passando por um processo de planejamento interno, com inclusive a reformulação do quadro funcional do Instituto, está recebendo novos servidores, o que para a gente também permite que a gente tenha maior capacidade de atuação. Então a gente está fazendo um trabalho de fortalecimento institucional, que talvez não seja muito visto, obviamente, mas vai resultar em mais ciclos formativos. Então a gente está reorganizando os ciclos, aquilo que já é de sucesso que a gente oferece, como o ciclo ILP-FAPESP, vai continuar ocorrendo, 8 datas ao longo do ano, com temas aí relacionados à saúde, políticas públicas. Isso já está definido para esse ano, então pelo menos 8 encontros. Os nossos cursos padrão que a gente oferece semestralmente ou anualmente, de cerimonial, técnica e processo, redação oficial, tudo isso a gente continua oferecendo. A gente vai ter um ciclo de gestão documental, que a gente já fez aqui em parceria com a antiga CADA, e hoje a gente vai fazer em parceria, se der tudo certo, com o Arquivo do Estado, para que a gente fale sobre conservação, guarda de documentos, de que forma isso ocorre, e ciclos temáticos de políticas públicas, um ciclo para a saúde, um ciclo que discute políticas públicas setoriais de modo geral, que a gente tenha pelo menos aí uma entrada por temas, e quem sabe é um desejo fazer alguns temas de distensão, falar um pouquinho sobre arte, falar um pouquinho sobre história e arquitetura da cidade, que são uma maneira de compreender melhor o espaço público e como ele se conformou ao longo do tempo. Sem dúvida. Vinícius, uma outra questão importante, existe algum curso que o ILP realiza que tem uma maior duração, que de repente dura um mês, um semestre, ou etc? Alguma coisa parecida? A gente teve, nos primeiros momentos, um trabalho assim, muito pontual, de palestras e oficinas. Esse ano é justamente a tentativa de que o ciclo a gente ofereça a carga mínima de 30 horas. Então é um trabalho mais de extensão, um pouco maior. Então mesmo que você pode vir pontualmente, mas quem se inscrever e vier todos tem até um certificado diferente, né, com uma quantidade de horas diferentes. Então a gente está tentando migrar um pouco desses cursos mais pontuais de 2 ou 3, são mais discussões, uma coisa mais de debate, para participar por formações. Então, lógico, técnica e processo são sempre 40 horas, a mesma coisa cerimonial, mas agora os nossos ciclos vão ter uma cara e eles são semanais, geralmente, diários? Qual a periodicidade? Alguns a gente condensa em uma semana, só que a gente sabe que é difícil que qualquer profissional tenha a possibilidade de se ausentar do serviço ali 8 horas por dia dentro da semana, então a gente também entende essas dificuldades. A gente ainda não consegue oferecer isso de sábado e à noite, é mais pontual, mas a gente vai oferecer isso pelo menos dentro dos ciclos uma vez por semana ao longo do quadrimestre. Vinícius, vamos aproveitar a audiência rotativa, vamos repetir. Como é que faz para participar dos cursos do ILP? Repito, são gratuitos, né? São gratuitos, todos eles gratuitos, com fornecimento de certificado. Então, quero participar. Primeiro passo, então, é acessar o ILP por alguma dos canais ou redes que o ILP tem. Facebook, Instagram ou portal da Lesp. Então, me interessei por um curso, né? Vai ter o link, o famoso link na bio. Você Sim. clica lá e você é direcionado para a página de inscrição. É só colocar o seu CPF no tema de interesse, vai abrir um pequeno formulário e você recebe depois, primeiro um e-mail dizendo que, olha, eu recebi, e depois um segundo e-mail de confirmação. A gente vai guardar o segundo e-mail, que é importante. É importante, né, até também salientar, quem está ouvindo a gente pela TV, pelo rádio, pelo aplicativo, tem as redes sociais também, né, Vinícius? Isso, então, @ilp.sp, podem entrar lá, ou digitar no Facebook Instituto do Legislativo Paulista. Então vocês vão ver lá a carinha do Instituto, já vão ver de que maneira é a fachada do prédio, para quem não conhece, para ficar mais fácil de encontrar. Tem endereço, tem telefone, tudo certinho. Se você entrar em contato conosco, o pessoal responde prontamente qualquer dúvida, seja alguma dúvida que você tenha de curso. Por e-mail também, por telefone? Por e-mail e telefone, todos os contatos estão na página, estão tanto no portal da Lesp quanto no Instagram e no Facebook. Então hoje a comunicação instantânea como a gente também tenta ser o mais rápido e mais proativo possível para tirar e sanar qualquer tipo de questionamento com relação aos eventos. Vinícius, estamos chegando nos momentos finais desse programa. Eu quero agradecer a tua participação, mas eu quero que você deixe
para o nosso telespectador ouvinte ligado na multiplataforma da Rede Alesp, uma mensagem, né? Vamos lá para frente, quando você concluir o teu trabalho no ILP, qual o legado que você quer deixar para a Assembleia Legislativa? Apesar de ser uma casa política, né, o ILP tem uma função, às vezes, até que parece um pouco mais técnica, né? Na medida que a gente traz, na verdade, aquilo que é discutido em diferentes campos do conhecimento para dentro da casa. E, ao mesmo tempo, também que capacita, ou tenta capacitar, seja o servidor, seja a população, para compreender melhor o exercício da atividade parlamentar. Se a gente, primeiro, tornar o ILP mais conhecido e tiver cada vez mais público aqui presente, vai ser sempre a certeza de que a gente cumpriu esta missão. Porque, obviamente, outros presidentes virão, outros servidores vão compor as equipes, mas a gente tem a certeza da perenidade da atividade e a importância que ela tem enquanto escola de parlamento, enquanto local formativo desse público. E aproveito para fazer esse convite, para deixar o convite para que estejam conosco, né? Venham conhecer aquilo que a gente faz, seja na sua área de interesse ou de maneira ampla. Tem algumas estudantes que eu já vi e falo assim: vocês aqui de novo, que bom, né? Então, e é bom ver esses rostos conhecidos. E, de alguma maneira, o aprimoramento da democracia, bem como essa aproximação, ela é muito importante da sociedade com o parlamento. O parlamento precisa se tornar mais permeável à participação, mais transparente. Essa é a função, né? No fundo, eles são representantes da população e o ILP é mais um braço que facilita essa participação, é mais um braço que aproxima o parlamentar, seja da sua base eleitoral, seja da sociedade geral, de modo geral. Vinícius, eu quero muito agradecer a sua participação aqui na Rede Alesp. Nossos microfones, nossos espaços estão sempre abertos para divulgar as iniciativas do Instituto Legislativo Paulista. Muito obrigado, viu? Obrigado, eu só posso agradecer, José, mais uma vez, grande parceiro também. Obrigado à Rede Alesp por toda a gentileza e estejam conosco. Pilotando a mesa, o Josiel Cândido. Esse foi o Em Discussão. A gente falou das atividades do Instituto do Legislativo Paulista. Eu agradeço a sua audiência aqui na Rede Alesp. A gente volta num próximo programa. Até mais!